Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do conteúdo de História do 9º ano. Nós estamos na semana 2. Meu nome é Rander e eu estarei aqui com vocês. Caro estudante, essa semana iremos buscar a compreensão das resistências ao elitismo oligárquico cafeeiro durante a República Velha, 1889 a 1930. O crescimento da urbanização e da classe operária no Brasil e os desdobramentos resultantes, tanto política quanto socioeconomicamente, dessas mudanças. Durante o período da República Velha, ocorreram vários movimentos de contestação à ordem política e socioeconômica vigente. No início da organização republicana, tivemos a Revolta Federalista, no Rio Grande do Sul, disputa pelo controle político estadual entre republicanos e ex-monarquistas, e a Revolta da Armada, ameaça de bombardeio à capital, Rio de Janeiro, em 1893. Além dessas duas resistências ligadas à organização do novo modelo de governo brasileiro, ocorreram alguns movimentos sociais ligados à resistência da população, às manifestações políticas, à exclusão socioeconômica e à pobreza. Entre esses, podemos citar primeiramente o maior de todos, o movimento cangaceiro, segunda metade do século XIX, ao final da primeira metade do século XX. Os cangaceiros faziam assaltos às fazendas e comércios das cidades e foram combatidos pelo exército, os volantes. Outros movimentos sociais de contestação foram os messiânicos. Na região nordeste do Brasil, ocorreram algumas revoltas, como a revolta de Juazeiro. Padre Cícero, aliado da elite rural local, comanda um exército e depõe um interventor nomeado pelo governo federal. E a Guerra do Caldeirão, sob pedido do Padre Cícero, é construída uma comunidade igualitária camponesa. Após a morte de Padre Cícero, o governo cearense lançou um ataque à comunidade. Na Bahia, no final do século XIX, Antônio Conselheiro, beato, liderou a construção e organização do Arraial de Canudos, uma comunidade igualitária. A Guerra de Canudos, terminada em 1897, eliminou essa população que ousou buscar uma organização socioeconômica e religiosa diferente daquela que interessava à elite rural e ao alto clero católico. Entre 1912 e 1916, ocorreu na região do Contestado, região em disputa, à época, pelos estados do Paraná e Santa Catarina, sob a liderança de José Maria, um movimento religioso contra a miséria da população camponesa local. O governo republicano brasileiro, visando modernizar a nação e afastar-se do passado colonial e imperial, passou a capitanear projetos de urbanização. O primeiro deles foi a construção da nova capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, e, na sequência, a urbanização e modernização da área central da capital do país, a cidade do Rio de Janeiro. A ideia era limpar a cidade dos velhos hábitos e transformá-la de acordo com os padrões europeus mais sofisticados. A remoção da população mais pobre da área central resultou no crescimento das favelas nas cidades. E quando da implantação da vacinação obrigatória contra a varíola, a população mais pobre reagiu à obrigação, com medo de ser mais um artifício do governo de Pereira Passos, prefeito, e Rodrigues Alves, presidente do país, contra os mais pobres. No final de 1904, ocorreu, portanto, a Revolta da Vacina. Em 1910, contra os castigos dos marinheiros, ocorreu a Revolta da Chibata. O aumento da urbanização brasileira, principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, está associado ao crescimento cafeeiro. O capital excedente do café, associado desde a segunda metade do século XIX à substituição da mão de obra escravizada, permitiu a entrada de milhares de imigrantes, principalmente italianos, alemães, portugueses e espanhóis, e ao crescimento gradativo da atividade industrial. No início do século XX, a maioria da mão de obra industrial no Brasil era de origem europeia. Junto aos brasileiros sem alfabetização, esses estrangeiros não tinham direito ao voto e não existia, no país, uma legislação trabalhista. O início da formação dos direitos trabalhistas e de leis de trabalho e do movimento operário brasileiro ocorreu em 1906, com o primeiro Congresso Operário Brasileiro, que reivindicava a jornada máxima laboral diária de 8 horas. Entre 1917 e 1920, o país foi acometido por cerca de 60 greves na capital federal
e cerca de 100 greves em São Paulo. No ano de 1917, em São Paulo, ocorreu a greve geral de 1917. Havia uma extensa lista de reivindicações operárias: aumento salarial, proibição de trabalho infantil, jornada de 8 horas, dentre outras. Diante da intensa mobilização, mais de 50 mil pessoas, empresários e governo concederam aumento de 20% nos salários e promessa de atender aos outros pedidos. Não foi cumprido. As notícias da chegada ao poder de operários ocorrida na Rússia em 1917 entusiasmaram os operários sindicalistas brasileiros, que em 1922 fundaram o Partido Comunista Brasileiro, PCB. Esse, desde então, é considerado a principal organização operária nacional. Os anos finais da República Velha é marcado pelo aumento inflacionário, que prejudicava principalmente os grupos mais pobres e vulneráveis da população, e pelo aumento das contestações ao controle das elites rurais estaduais e a pouca participação política, devido às regras constitucionais de direito ao voto. O maior movimento de combate ao regime nesse período foi o tenentismo. A situação interna, aliada à crise econômica mundial, iniciada em 1929, acabou desencadeando na tomada do poder liderada pela elite dissidente, burguesa e urbana, e apoiada pelos tenentistas. No final de 1930, na chamada Revolução de 1930, o último governo oligárquico é derrubado e Getúlio Vargas, candidato derrotado na eleição do ano anterior. Nos próximos 15 anos, 1930 a 1945, Getúlio Vargas comandará o Brasil, sendo sustentado pelos interesses da elite urbana e pela classe trabalhadora, e ao paulatinamente ir concedendo direitos e aprovando leis que atendiam aos anseios da classe operária. O controle e apoio da classe operária foi de extrema importância na construção da figura do ex-presidente Getúlio Vargas como pai dos pobres, da ideia de que os trabalhadores eram a esperança para o crescimento do país e da propaganda que associava Vargas aos trabalhadores, trabalhismo. Ao manter sob seu controle os sindicatos e ir, aos poucos, concedendo direitos aos trabalhadores, Vargas mantinha a ordem industrial urbana burguesa nascente no país. Entre os anos de 30 e 40, a legislação de trabalho transformou as condições de trabalho no país. O trabalhador não estava mais sujeito às vontades de seus patrões. No primeiro momento, essas novas leis beneficiavam apenas os trabalhadores das cidades, uma vez que os fazendeiros burlavam as leis de acordo com seus interesses. A consolidação dos direitos trabalhistas ocorreu em 1943, com a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Carteira de trabalho, salário mínimo, férias, final de semana remunerado e daí por diante. Vamos agora para as atividades. Pesquise e comente o impacto da Revolução Russa no movimento operário brasileiro. Crescimento do grupo de trabalhadores, trazendo com isso mais regulamentações de trabalho. A principal característica foi a criação dos movimentos sociais de esquerda, como os sindicatos e os partidos comunistas. Número 2, já vamos direto para a pergunta aqui. Comente como Vargas começou a associar sua imagem aos interesses da classe trabalhadora. Através da instauração de leis, direitos e benefícios para operários que trabalhavam e contribuíam para a expansão industrial do Brasil. Houve o surgimento dos sindicatos ligados ao governo que apoiavam, entre aspas, os trabalhadores. Eram os chamados sindicatos pelegos. A número 3, eu aconselho vocês a fazerem em uma folha à parte, porque nesse espaço aqui não vai caber toda a resposta, ok? Mas da mesma forma eu farei com vocês. Revolta Federalista, local, sul do Brasil, data, período de 1893 e 1895. Motivações: libertar o Rio Grande do Sul do poder centralizador da República. Resultados:
maior poder à República centralizadora. Revolta da Armada, local, Rio de Janeiro, período, data, 1893, motivações, oposição da Marinha às ações autoritárias do presidente. Resultados, contenção do movimento pelo poder republicano. Cangaço, local, sertão nordestino, data, século XIX ao século XX. Motivação, insatisfação com a pobreza, a violência dos grandes fazendeiros locais e exclusão social. Resultados, fim do movimento com o combate do exército republicano. Guerra de Canudos, local, Bahia, data, final do século XIX. Motivação, formar uma comunidade autônoma ao poder central para lutar contra a pobreza. Resultado, massacre da população de Canudos pelo Exército Brasileiro. Revolta da Vacina, local, Rio de Janeiro, data, 1904. Motivações, oposição à vacinação obrigatória. Resultado, suspensão temporária da vacinação obrigatória. Revolta da Chibata, local, Rio de Janeiro, data, 1910. Motivações, violência de oficiais da Marinha contra os marinheiros negros. Resultado, proibição dos castigos físicos na Marinha. Movimento Tenentista, Rio de Janeiro, data, 1920. Motivações, insatisfação com o governo central de Arthur Bernardes e com as oligarquias estaduais. Resultado, fim da República Oligárquica. Número 4, a resposta será a letra B. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo encontro.